Esta é a segunda parte da aula 7 a respeito da limitada. Vamos ver agora algumas características gerais da limitada a partir da revisão que nós fizemos no vídeo anterior. Bom, as limitadas, elas surgiram originalmente na Alemanha em torno aí dos anos 1800 e foram trazidas para o Brasil em 1919 pelo Decreto 3.708. Então, já é uma figura antiga no direito brasileiro. Atualmente, a limitada ela é regulamentada pelo Código Civil de 2002, tudo bem? Quando o decreto foi assinado, aquele decreto anterior, nós estávamos no Código Civil de 1916. E aí o Código Civil de 2002 trouxe regras novas a respeito de vários assuntos do direito civil e do direito empresarial e também a respeito da limitada. Tudo bem? Dois traços essenciais fazem com que a limitada seja muito popular, fazem com que ela seja o grande tipo societário que existe no Brasil atualmente. Quais são esses dois traços? São justamente os dois traços que eu falei para vocês na aula anterior. É a contratualidade, porque é uma sociedade contratual, e é a limitação de responsabilidade. Então, eu vou ver aqui com vocês, olha só. A limitada é constituída por meio de um contrato social no qual os sócios pactuam, ou seja, eles concordam, eles fazem um acordo a respeito de direitos, deveres e responsabilidades na realização, na condução dos negócios da sociedade empresária de maneira mais flexível que os estatutos. Então, os contratos, eles acabam dando para os seus sócios como uma massinha de modelar. A lei traz algumas regras que têm que estar nos contratos, a gente vai ver daqui a pouco alguns dos elementos obrigatórios dos contratos, mas os contratos eles não precisam ter uma forma específica, eles podem trazer algumas regras que vão atender os interesses e as necessidades dos sócios, tá certo? Então a lei funciona aqui para limitada como uma base, e a partir dessa base os sócios podem fazer o contrato da maneira como entenderem melhor, tá certo? A lei estabelece alguns limites, algumas proibições, mas dentro do que a lei autoriza, os sócios são livres para organizar as suas atuações na sociedade. Eu posso estabelecer, por exemplo, que todos os sócios são administradores da sociedade. Ou então eu posso estabelecer que um é administrador e o outro não é administrador da sociedade. Posso fazer isso livremente, tá certo? E isso eu vou, então, adaptando a sociedade conforme o gosto aí do cliente, conforme o gosto do freguês. Tá legal? Então aqui é preciso que você já coloque na sua cabeça que o contrato da limitada não precisa ter um formato super rígido, tá bom? Eu vejo que às vezes os alunos ficam preocupados por causa do modelo, qual é a maneira que se escreve, que se coloca. E na verdade o que você precisa ter em mente é que se estiverem presentes os elementos obrigatórios do contrato, não importa qual é a primeira cláusula, qual é a segunda, não interessa qual é a ordem que os artigos lá do contrato vão aparecer, que as cláusulas do contrato vão aparecer, tudo bem? É uma questão mais de convenção, de costume, mas aqui o contrato é bastante amplo, as partes podem fazer mais ou menos do jeito que elas acham mais interessante. Tá legal? E a outra característica que tem aqui nos contratos, na estrutura das limitadas, que é muito interessante, é a limitação da responsabilidade, pelo que você viu na aula anterior, tá certo? No vídeo anterior. Então, justamente, ela se torna um arranjo social muito atraente aos investidores, em razão da, olha aqui a palavra-chave, ó, da segurança oferecida, já que o sócio responde apenas até o montante do capital social que ele não integralizou. Quer dizer, se você subscreveu o capital e você ainda não integralizou, o máximo que pode acontecer é você ser chamado a integralizar o que estava faltando. Tá certo? Foi exatamente o que a gente viu no vídeo anterior. Vamos seguir mais um pouco. A gente viu, então, eu estou repetindo um pouco o que eu já falei no vídeo anterior, que as sociedades limitadas podem ser empresariais, quando a atividade desta sociedade for empresarial. Mas também, eu já falei para você, existem sociedades limitadas que são não empresariais. Tudo bem? Sociedades não empresariais. Então, por isso que você pode ver limitadas que são justamente empresariais para fazer seus negócios como abrir uma loja, abrir sei lá,
uma lanchonete, tá certo? Ou então você pode ter uma sociedade que é não empresarial, que é aquela situação em que eu junto várias pessoas, vários profissionais autônomos que exercem atividade não empresarial. É o caso do contador e tal, tudo bem? Então eu posso fazer uma sociedade limitada não empresarial. E aí vai ser uma sociedade que a gente chama de sociedade simples limitada, tá bom? Além disso, é importante destacar aqui para você que as sociedades limitadas podem ser pluripessoais ou unipessoais. Isto é super quente, isso é uma novidade do ano passado. Então presta atenção para você não comer barriga aqui, tá bom? Ó, as sociedades, como regra geral, as pessoas jurídicas são o que a gente chama de pluripessoais. O que significa pluripessoais? Divide aqui a palavra comigo, olha. Pessoais vem de pessoas, tá certo? E pluri, mesma coisa do plural, tá certo? São várias, diversas. Pluripessoais, várias pessoas. Então, antigamente, a gente dizia que as pessoas jurídicas necessariamente são compostas de duas ou mais pessoas físicas, tá certo? Acontece que nós percebemos ao longo dos anos, desde 1900 e bolinha até hoje em dia, nós percebemos que muitas pessoas tinham interesse em montar sociedades limitadas para executar os seus negócios, justamente por causa da vantagem da responsabilidade limitada que você viu. Então, o que acontecia, e acontece até hoje, é que as pessoas montavam sociedades meio que de mentirinha. É aquela situação clássica do cônjuge que chama o outro cônjuge lá, né? E aí eles montam uma sociedade em que um deles tem 99% das cotas e o outro tem 1% das cotas, só porque você precisa ter dois sócios, tá certo? Mas, na verdade, só um dos sócios que emite nota fiscal, só um dos sócios que usa aquela pessoa jurídica, tá certo? Então, antigamente, as sociedades limitadas necessariamente eram pluripessoais, tá bom? O que aconteceu? Como existia essa situação, aí a gente percebia que existia um pouco de enfim, essas sociedades que não eram de verdade sociedades, né, eram sociedades praticamente de um sócio só, a legislação mudou e passou a permitir a existência de sociedades unipessoais. E eram as sociedades unipessoais as famosas o quê? As famosas EIRELI, tá bom? O que é EIRELI? EIRELI significa empresário individual de responsabilidade limitada. Ou seja, era um empresário individual, pessoa, né, pessoa física, que vai se transformar numa pessoa jurídica chamada EIRELI, empresário individual com responsabilidade limitada. Tudo bem? Então era como se fosse uma limitada de um sócio só. Acontece que a Eireli também tinha alguns problemas, em especial porque a Eireli ela exige um investimento mínimo dos sócios. O sócio não pode simplesmente montar a Eireli livremente. Ele precisa depositar um capital social mínimo, o que faz com que seja difícil para as pessoas montarem Eirelis. Então, a lei ela exige que, para que você monte uma Eireli, que você faça um investimento de um capital social mínimo de 100 salários mínimos. 100 salários mínimos. Se você pensar aí num salário mínimo em torno de, vamos chutar aqui, em torno de R$ 1.000, tá bom? Até para facilitar a conta, eu preciso de R$ 1.000, né, um salário mínimo, e eu preciso de 100 salários mínimos para montar a Eireli. Então, para poder montar a Eireli, eu precisava de R$ 100.000 só para começar a atividade. Tudo bem? E não é todo mundo que tem R$ 100.000 para sair montando a Eireli. Então a Eireli continuou, não resolveu totalmente esse problema das pessoas continuarem montando limitadas, sociedades limitadas de dois sócios, só que um sócio é o dono da empresa e o outro sócio só está colocando o nome ali. Tudo bem? Isso porque as sociedades limitadas, como regra, não têm um capital social mínimo, tá? Elas não exigem esses 100 salários mínimos. Quem exige era a Eireli, tá bom? O que aconteceu? Em 2019, aquela lei que ficou conhecida como Lei da Liberdade Econômica, ela alterou o Código Civil e ela criou uma sociedade limitada unipessoal. Então agora a gente tem a limitada comum, tem a limitada que é, na verdade, a Eireli, né, que é mais ou menos uma limitada, e agora a gente pode ter uma limitada unipessoal. Com isso,
flexibilizou ainda mais o sistema e agora a Eireli meio que também perdeu o motivo de existir. Por que você vai fazer uma Eireli que tem que depositar 100 salários mínimos para começar a atividade, se você pode montar agora uma sociedade limitada, unipessoal, de um sócio só, sem esse requisito? Tá bom? Como é uma inovação ainda recente, a gente ainda não viu totalmente os desdobramentos disso, mas isso é uma inovação que é legal você saber e depois você dar mais uma olhada, tá? Tem mais informação sobre isso lá no seu estudo dirigido. Então vamos ver alguns elementos aqui do contrato social. O primeiro deles que eu chamo a sua atenção é que o contrato social ele precisa ser sempre o quê? Precisa ser sempre escrito. Então, nem todos os contratos no direito são escritos. Existem contratos que são verbais também, tá certo? Agora, no caso do contrato social, ele precisa necessariamente ser escrito, justamente porque ele depois tem que ser o quê? Registrado no órgão competente, que foi justamente o tema da nossa última aula, né? O registro na junta comercial. Então, o registro na junta comercial, que é obrigatório para todos os casos, ele vai transformar o quê? Ele vai transformar um contrato em pessoa jurídica. Então, eu preciso fazer o contrato e registrar na junta comercial, não só porque eu preciso disso para estar regular junto à junta comercial, mas também porque é justamente esse registro que vai transformar aquele pedaço de papel, que é o contrato, em uma pessoa jurídica, tá bom? Então, aqui, olha, o contrato precisa ser escrito para ser registrado na junta. E ele tem que ser registrado num prazo de 30 dias contados da assinatura, tá bom? Além disso, o contrato ele tem que ter o que nós chamamos de qualificação dos sócios. O que é qualificação dos sócios? É essa parte inicial do contrato aqui, que indica o quê? Indica nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência, tararau, tararau, tararau. Então, olha aqui, ó, vamos ver no exemplo que a gente está vendo. Ó, o Moacir, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento e assim vai, tá certo? Então, eu coloco a qualificação dos sócios para dizer quem são os sócios que estão formando esta sociedade, tudo bem? Inclusive, olha só, o sócio ele pode ele próprio ser uma pessoa natural, como é o caso aqui dos dois que a gente está vendo no exemplo aqui do lado, mas também pode ser uma pessoa jurídica. Eu posso ser pessoa jurídica e ser parte de um contrato formando outra pessoa jurídica, tá bom? Então, nada impede que aqui esses sócios aqui fossem pessoas jurídicas também. Eu posso, então, ter uma PJ que vai formar outra PJ, sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó, temos dois sócios e aqui está a qualificação. E olha só, essa qualificação ela costuma aparecer no início porque tem uma lógica o contrato. Ele funciona mais ou menos o seguinte, ele conta uma historinha o contrato, né? Então, ele conta assim, olha, o sócio 1 e o sócio 2 resolveram fazer um contrato e vão formar um contrato entre si nos termos a seguir, né? De acordo com as cláusulas a seguir. Então, é assim que aparece, ó. Eu digo quem é o sócio 1, eu digo quem é o sócio 2, e aí eu coloco, ó, constitui uma sociedade, né, mediante as seguintes cláusulas. E aí eu trago as cláusulas seguintes do contrato. Tudo bem? Aí, na sequência, o contrato traz o nome, a sede, o objeto, o prazo, tá bom? Vamos ver cada um desses pontos devagarinho, um de cada vez. Então, eu trouxe a qualificação, eu disse quem são os sócios, agora eu vou trazer o nome da sociedade. O nome da sociedade ele vai seguir uma regra específica prevista na lei, tá bom? Ele vai ser delimitado por uma técnica chamada denominação ou firma. Tá bom? Tem tipos de sociedade que só podem usar a firma. E tem tipos de sociedade que podem usar a firma e a denominação. Tá? Então, no caso da limitada, ela pode usar as duas. Qual é a diferença entre firma e denominação?
Firma significa que o nome da sociedade precisa ser o nome dos sócios, tá bom? É o caso, por exemplo, da sociedade em nome coletivo. Então, na sociedade em nome coletivo, que a gente já mencionou rapidamente, aquela sociedade com responsabilidade ilimitada, ela precisa ter como nome necessariamente o nome dos sócios. Então, se nesse caso a gente fosse montar aqui uma sociedade com um nome de firma, seria a sociedade do Moacir e Luan. Então, seria Moacir e Luan, tá bom? Seria assim o nome. E aí seria Moacir e Luan e a descrição da atividade. Então, no caso aqui, ó, Moacir e Luan, representações N/C. Tudo bem? Neste caso aqui, como a sociedade é limitada, a sociedade limitada pode usar o que nós chamamos de denominação. O que é denominação? A denominação existe quando o nome da sociedade segue um formato um pouco diferente. Ela vai ter 3 elementos. Ela vai ter um elemento fantasia, que é uma invenção dos sócios, é o nome que você quiser, mais a descrição da atividade, mais limitada. A expressão limitada. Então, olha só o exemplo que a gente viu aqui. Ó. O exemplo que a gente viu aqui é YHWH, é o nome fantasia, o elemento fantasia, tá bom? Aí, a descrição da atividade. Qual é a atividade da YHWH? Representações e assistência técnica, e aí no final, limitada. Tudo bem? Então, ó, YHWH, elemento fantasia. Representações e assistência técnica é atividade. E no final, limitada. Tudo bem? Poderia ser qualquer coisa. Você poderia chamar de, sei lá, de unicórnio, cor-de-rosa, lanches rápidos, limitada. Pode ser? Pode ser. Eu tenho uma parte fantasia, uma descrição da atividade e limitada. Tudo bem? Eu posso ter céu azul, venda de sapatos, limitada. Então, aí eu estou descrevendo a atividade, coloquei o elemento fantasia e no final eu indico o tipo de sociedade, tá certo? Então é assim que funciona a denominação, é assim que se estrutura o nome da sociedade, tá? Além de ter isso, ela tem que ter o objeto. O objeto aqui, ó, nesta parte aqui do contrato que a gente está vendo, está no artigo, na cláusula 3ª. Olha aqui o objeto. O objeto será serviços de representações comerciais. O que isso significa? Significa que o objeto da sociedade, a atividade que essa sociedade vai usar, vai praticar, é a representação comercial. Então, o objeto é o que define a atividade da sociedade. Eu preciso colocar um objeto para justamente identificar qual é a finalidade, para que funciona, para que serve esta sociedade. Tudo bem? Então, o objeto vai determinar qual é a área de atuação desta sociedade. Se ela começar a praticar atos que estão fora deste objeto, nós temos um forte indicativo que está havendo o quê? Que está havendo fraude. Tudo bem? Então, é por isso que eu preciso especificar o objeto no contrato, para saber qual é a atividade desta sociedade aqui. Tá bom? E aqui, logicamente, você vê por isso que o objeto tem que aparecer no nome aqui, para que justamente, só de você ver o nome, você não precisa ler o contrato da empresa. Só você ler o nome, você já sabe o que ela faz, para que ela serve, tá bom? E isso vai ter implicações, inclusive, de ordem tributária, para saber o que é a atividade dela, qual que vai ser, enfim, o tratamento que ela vai receber da legislação, se ela precisa de alguma autorização específica para funcionar, enfim, tá bom? Aí aqui, ó, além de ter o nome e ter o objeto, ela também tem que ter a sede. O que é a sede? Ó, nesse caso, a sede apareceu aqui, ó, podia ser uma cláusula separada também. A sede vai ser o endereço principal da sociedade, tá? E ela vai ser importante, inclusive, para definir qual junta comercial que vai ser responsável por esta sociedade, que vai receber o registro dela. Então, por exemplo, no caso que a gente está vendo aqui, ela é, eu não sei se aparece aqui, aparece, ó, a cidade aqui é Curitiba, tá certo? Então, Curitiba, no Paraná, não vai ser na JuSesp que você vai fazer a sua inscrição. A JuSesp é de São Paulo. Então, a JuSesp vai receber registro de sociedades que se situam no estado de São Paulo. Tudo bem? Então, a sede também vai ser importante para definir onde você faz o registro. E também tem o prazo. Às vezes as sociedades têm um prazo determinado de funcionamento. Ó. Não é o caso do exemplo que a gente está estudando aqui. Olha, no exemplo que a gente está vendo, ó, o prazo é indeterminado. Tá vendo? Mas pode ter um prazo determinado. Pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. É o tempo que você pode estabelecer uma sociedade com prazo para morrer,
prazo para deixar de existir, tudo bem? Poderia ser, por exemplo, imagina que você vai fazer, vai participar de um evento, vai organizar um evento, vai organizar os Jogos Olímpicos. Você pode montar uma sociedade para participar daquele evento e já com prazo de duração. A hora que acabar a Olimpíada, ela se encerra. Ela encerra as atividades, tudo bem? Então não precisa ter, ou então uma obra, você quer fazer uma obra, monta uma sociedade para executar aquela obra. Terminou a obra, a sociedade deixa de existir, tudo bem? Aí se quiser fazer uma outra obra, você monta outra sociedade, pode fazer assim, não tem problema, tá bom? Ou pode fazer uma sociedade só com prazo indeterminado. Legal? Capital social. Esse eu mostrei para você já algumas vezes. Então, o contrato tem que trazer o capital, quer dizer, definir qual é o dinheiro, qual é o montante, qual é o valor que os sócios estão dispostos a investir na sociedade. Tudo bem? Então, olha aqui, no exemplo que a gente está vendo, ó, o Moacir está colocando 5 mil reais e o Luan está colocando também 5 mil reais, tá certo? Então, olha que interessante, este capital social, que vai ser 5 mil mais 5 mil, vai fazer esse bolo todo aí de 10 mil, ele vai ser dividido em vários pedacinhos. Esses pedacinhos nós chamamos de cotas. E aí a gente vai distribuir estes pedacinhos para os sócios de acordo com o que está disposto no contrato. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu pego esses pedacinhos aqui todos e eu vou dizer que esses pedacinhos todos são de um dos sócios. E aí eu vou pegar os outros pedacinhos e vou dizer que é do outro sócio. Tudo bem? O desenho ficou horrível, mas acho que você conseguiu entender tranquilamente. Olha só, vamos ver aqui no exemplo. Ó. O Moacir tem 5 mil cotas e o valor total dessas cotas é de 5 mil reais. Daí você pode entender aqui, ó, que eu peguei aqui os 5 mil reais do Moacir e dividi em 5 mil pedacinhos também. Ficou um pedacinho por R$ 1, tá bom? Não precisa ser R$ 1 por cada cota, pode ser o valor que você prevê aí no contrato, tanto faz. O que importa é que você, no contrato, tem que dizer em quantas cotas está dividindo esse capital e como que você vai distribuir essas cotas para os seus sócios, tá bom? Então aqui, ó, o montante das contribuições, a fim de que possa cumprir o seu objeto. Então, quanto de dinheiro a empresa vai ter que ter para poder executar aquele objeto social a que ela se propõe. Tudo bem? O capital deve constar no contrato em moeda nacional, então aqui tem que ser em real, não pode ser em dólar, não pode ser em euro, não pode ser em rúpias, tudo bem? Tem que ser em reais, tá certo? E aí aqui vai ter também, pode ser integralizado por dinheiro. Então, olha, no caso aqui a gente está vendo que ele está integralizando em moeda, em dinheiro, mas eu posso integralizar em móveis, imóveis ou semoventes, tá bom? Bens materiais ou também bens imateriais. Se você está montando uma empresa e tem uma marca já que já tem algum valor, ela já pode fazer parte aí do contrato e da integralização, tá bom? Não precisa ser necessariamente bem material e não precisa necessariamente ser dinheiro, tá bom? O que é importante é dividir qual é a participação de cada um dos sócios. E aí eu distribuo as cotas entre os sócios. Tudo bem? Essas cotas que são na sociedade anônima é chamada de ação. Tudo bem? Então, a cota é mais ou menos como se fosse uma ação, só que da sociedade limitada. Tá bom? Distribuição de resultados, isso é interessante, né? Vai ser a distribuição dos lucros aí que a sociedade vai ter. Olha só que interessante, a distribuição de resultados, como regra geral, ela vai seguir a proporção das cotas, então da participação que cada um dos sócios tem, tá certo? No caso que a gente viu que o Moacir tem 5 mil cotas, né? E o Luan tem 5 mil cotas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele lucro que a empresa vai ter, e aí a gente vai dividir em dois. Um pedaço para o Moacir e um pedaço para o Luan. Tudo bem? Vai fazer metade, metade. Pode fazer assim, né? Pode fazer de outras formas também. Não precisa necessariamente ser metade, metade. Pode ser, eu posso dividir dizendo que o Moacir vai receber mais e o Luan vai receber um pedaço menor do lucro. Tudo bem?
Porque aí pode ser que o Moacir, enfim, pode ser que eles concordaram assim porque o Moacir vai trabalhar mais diretamente na sociedade, o Luan está só fazendo um investimento, enfim, seja como for. Eu estabeleço a cláusula como eu quiser. Aí que eu falei para vocês que o contrato é flexível, né? Eu posso fazer o contrato do jeito que eu achar interessante. Só que eu tenho que obedecer às vedações legais. E a lei não me permite fazer aqui a tal da cláusula leonina. O que é a cláusula leonina? É aquela que diz que um dos sócios recebe tudo e o outro sócio recebe nada. Tudo bem? Então, eu posso dividir os lucros como eu quiser. Eu só não posso dizer que um dos sócios tira todo o lucro e o outro sócio não tira nenhum. A ideia é tentar, com isso, dar pelo menos um equilíbrio mínimo, tá certo? Então, olha aqui no exemplo que a gente está vendo que eles podem fazer, o contrato autoriza fazer uma retirada mensal, tá vendo? Mas não fala nada de, enfim, de divisão e tal. Então aqui eu estou pressupondo que vai ser metade, metade, tá bom? E para encerrar, eu quero fazer alguns destaques aqui com vocês. Primeiro deles, que o contrato pode ter algumas regras específicas a respeito da alteração, de como será feita a sua alteração, tá bom? Ou pode não ter, se não tiver, vai seguir as regras da lei, tá? Isso a gente vai discutir um pouco melhor na semana que vem, na aula da semana que vem, que nós vamos falar sobre a deliberação dos sócios, tá bom? E o último ponto que eu quero trazer para vocês é falar um pouquinho mais sobre a questão das cotas, tá? Então a gente viu que as cotas representam essa divisão do capital. Falei para vocês que o capital ele pode ser integralizado em dinheiro, mas também pode ser integralizado parte em dinheiro, parte em bens, tá certo? Essas cotas, só ressaltando para vocês, elas vão representar então uma divisão do capital social. Elas não precisam ser, como a gente viu no exemplo do Moacir e do Luan, uma divisão de R$ 1 para cada cota. Tá? Pode ter uma divisão diferente. Ó. O Moacir e o Luan poderiam ter feito uma divisão de 4 cotas, por exemplo. Ao invés de colocar 10 mil cotas, né? Eles poderiam ter feito 4 mil cotas. Cada cota aqui valendo R$ 2.500. Poderiam fazer assim? Poderiam perfeitamente. Tudo bem? Não precisa ser uma divisão igualzinha, tá? Eu posso ter cotas, inclusive, de valores diferentes, tá? De tamanhos diferentes. Uma cota que vale, sei lá, que vale 10 e outra cota que vale 5. Posso fazer assim também, tá? A lei permite que eu seja criativo na maneira como eu vou dividir as cotas. E essa divisão em cotas vai ser importante porque ela vai servir depois para para a aula da semana que vem, a gente vai ver para determinar como que vai ser o peso da participação dos sócios na tomada de decisões. Tá? Quem tiver mais cotas vai ter mais votos, vai ter mais peso nas suas decisões para administrar a sociedade, para tomar aquelas decisões mais importantes da sociedade, tá bom? Não existe uma exigência de integralização mínima para você montar a sociedade ou prazo fixado para fazer essa integralização. Então, a hora que eu estou montando uma sociedade, eu vou colocar nela o capital que eu acho que é necessário para atender aquele objeto social. Tá bom? Não tem um valor mínimo. Tudo bem? Não é que, no caso da limitada, não é que nem a Eireli que tem que ter pelo menos 100 salários mínimos. A limitada pode ter quanto capital eu achar necessário. Tá? E eu vou integralizando aos poucos, de acordo com a minha necessidade. Eu posso integralizar tudo ou posso integralizar parcialmente e deixar para continuar integralizando num segundo momento. Tá? Não existe prazo para fazer a integralização. Tá bom? O sócio que não está em dia com a integralização, só para você saber, o sócio que ainda não integralizou é chamado de sócio remisso, tá bom? E essa condição de sócio remisso autoriza os outros sócios a cobrar dele uma indenização caso haja algum prejuízo, tá bom? Então vamos imaginar aqui no nosso exemplo. Imagine que o Moacir e o Luan fizeram lá o compromisso de integralizar R$ 5.000 cada um. Só que o Moacir integralizou tudo, porque ele foi lá proativo, foi responsável, integralizou tudo, e o Luan ficou sem integralizar tudo, ele só integralizou R$ 3.000. Ainda tem R$ 2.000 que o Luan ainda não integralizou. Então, o Luan, porque ele ainda não integralizou tudo, será chamado de sócio remisso. E se amanhã ou depois os dois tiverem prejuízo, forem processados por conta aí de falta de dinheiro, enfim, tá certo? E isso gerar algum dano, a empresa não tiver condições de pagar os seus devedores, né? Porque inclusive está faltando dinheiro, que o Luan não depositou todo o dinheiro dele, então aí o
Moacir vai poder cobrar do Luan uma indenização, tá bom? Se tiver algum prejuízo da demora do Luan em fazer o depósito da sua parte, tá bom? O sócio remisso também, ele pode ser, dependendo do caso, ele pode ser excluído da sociedade ou ele pode ter a sua participação reduzida às cotas que foram integralizadas, tá bom? Mas para fazer isso, então, tem que ter uma previsão específica, um caso específico. Não vou entrar muito no detalhe, mas se a gente fosse imaginar nesse caso, olha, o Moacir integralizou R$ 5.000. A gente viu que no contrato deles, cada cota era R$ 1. Então, o Moacir tem R$ 5.000, tem 5.000 cotas. Agora, o Luan, se ele tivesse integralizado só R$ 3.000, o Moacir poderia eventualmente forçar o Luan a reduzir a participação dele a só os R$ 3.000 que ele investiu, tá bom? É isso que o final aqui da regrinha aqui que eu trouxe para você está dizendo. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar mais sobre as limitadas. Essa foi uma visão geral. Espero que você tenha achado interessante. Me conte aí o que você achou. O vídeo ficou um pouco longo. Vou tentar deixar um pouco mais curto, tá? Mas conta para mim aí o que você achou e me dá aí um feedback sobre os vídeos, tá bom? Tô ainda aprendendo. Você viu que eu fiz alguns erros aqui, mas quem sabe aí eu aprendo logo e você pode aproveitar assim melhor os seus vídeos, tá bom? Então muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.